bem? Seja muito bem-vinda a mais um encontro do programa Criadora de Sucesso. Aqui a nossa conversa é sobre temas que envolvem o mundo da moda e da criação. A gente sempre vai falar de assuntos que ajudarão iniciantes na costura e costureiras a viverem da costura, criando vestidos casuais encantadores. Eu sou Michele Rossin e o tema de hoje é 4 motivos que te impedem de ganhar dinheiro com a costura. E aí? O que acontece? O sonho de muitas de nós é realmente viver da costura, ganhar dinheiro. Talvez hoje tu já tenha o teu ateliê, já tenha dado os primeiros passos, de repente tu já tenha uma experiência maior, mas talvez tu ainda não ganhe o que tu acredita que realmente merece, o que tu sonha, né? Para a tua vida financeira, em prosperar, em ter as conquistas, né, que a gente sempre almeja. Então, assim, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente é criança, a gente, de repente, começa a entender, né, aquela coisa do que eu quero ser quando crescer, o que eu vou fazer quando eu crescer. A gente entende que a gente precisa sim ter uma atividade, alguma coisa que faça sentido, que a gente tenha amor por aquilo ali. E aí a gente vai crescendo, as coisas vão acontecendo, as responsabilidades vão caindo no nosso colo e muitas vezes, mesmo que a gente, quando novinha, já tenha descoberto o que quer fazer, a gente acaba se desviando dessa rota. Ou o que pode acontecer também? Em um determinado momento tu acredita que era aquele o caminho certo e de repente tu quer mudar de rota e descobre a costura como paixão. Mas independente do que seja, se foi uma paixão, uma coisa que tu já acalentou desde a infância, de repente por ter alguém por perto, né, que te inspirou, uma avó, uma tia, né? No meu caso foi o meu tio. Então, independente se foi na infância ou se tu descobriu já adulta, quando a gente começa a entender que isso nos traz aquela satisfação, que fazer essa atividade, que criar, que costurar realmente faz todo sentido, quando a gente está em outro caminho, a gente fica insegura, né, de largar, como dizem, o certo pelo duvidoso. E quando a gente tem essa coragem, surgem muitas dúvidas. Daqui a pouco a gente quer realmente ter um pouquinho mais de entendimento de como fazer para rentabilizar. E aí começam a surgir algumas objeções que, se a gente entender antes, facilita e diminui os riscos. E de repente, se tu já tá nesse processo, já tem o teu ateliê ou já tá começando a dar os teus primeiros passinhos em casa, de repente oferecendo os teus produtos, né, fazendo as tuas costuras para as amigas, para as pessoas mais próximas, isso vai te ajudar também a evoluir nesse processo, mesmo que hoje tu ainda seja CLT em outra área, mesmo que hoje tu esteja começando, né, e já não tenha mais nenhum vínculo com outro tipo de atividade profissional, ou daqui a pouco tu ainda tá com um vínculo e que tu quer realmente partir e entender o que tu pode fazer para minimizar os riscos, é importante que a gente entenda quais os principais motivos que podem nos impedir de ganhar dinheiro, ou que já estão nos impedindo caso a gente já tenha botado o pezinho na piscina, como dizem, né? Ou seja, já esteja fazendo e as coisas não estejam andando como a gente gostaria, tá certo? Por isso que eu quis trazer esse assunto hoje, porque é uma conversa que a gente acaba fazendo de forma mais interna. Muitas vezes a gente não tem com quem conversar, com quem trocar, de repente não tem aonde se apoiar, né? Entender o que a gente pode fazer para, se começar, já começar de uma forma que a gente pode ir minimizando isso, essas dificuldades, ou se a gente já tá, para a gente eliminar o que não tá legal, para começar a fluir, começar realmente a prosperar com o nosso ateliê, com as nossas costuras, tá certo? Eu tô aqui com a minha colinha, eu sempre aviso que às vezes eu dou uma olhadinha para ver se eu não esqueci de nada. E aí, no momento que a gente
descobre essa paixão ou que a gente acalenta essa paixão e acaba deixando para depois, a gente quer realmente fazer acontecer, daqui a pouco a gente está começando a costurar, tá vendo o quão incrível é poder criar as peças, poder transformar elas em realidade e já quer partir para ação, já começa a ver oportunidade de realmente ganhar dinheiro, de viver daquilo ali, fazer o que gosta e ainda ganhar dinheiro. Quer coisa melhor? Não tem, né? Então, muitas vezes a gente acaba se sacrificando o nosso desejo, sacrificando a nossa energia, trabalhando com coisas que não brilham os olhos, que não fazem muito sentido, e isso realmente dói, isso realmente não faz a gente evoluir. E isso é muito mais perigoso do que daqui a pouco, né, se lançar em alguma coisa que talvez a gente não tenha 100% de certeza. Porque existe a zona de conforto, que na verdade é a zona de desconforto, ou seja, tu tá ali naquela situação, mas tu não tá feliz, tu não tá empolgada, tu não tem o brilho no olho, aquela motivação, tá certo? E aí, a costura ela é incrível porque ela te dá infinitas possibilidades de nicho, né? Qual nicho que tu pode atuar, que tipo de produto tu vai fazer, quais os materiais que tu deseja e que tu quer trabalhar, qual o público que tu quer atender. Tu quer fazer peças sob medida? Não, tu quer fazer peças através de coleções. Tu quer vender de forma física, de repente através de sacoleiras, ou mesmo tu, se tu tiver aptidão para vendas, ir, né, na casa das pessoas que tu conhece, ir formando a tua carteira de clientes, ou não, de repente tu vai querer outras formas de venda, de repente daqui a pouco tu vai fazer um sob medida de forma online. E aí são muitas possibilidades, meninas. O que acontece? Muitas vezes, para a gente não entender ou não conhecer muito esse universo, acaba que a gente se limita muito ao que a gente enxerga. E talvez o que a gente esteja enxergando ali é o caminho mais manjado, é o caminho que todo mundo segue, é o caminho que todo mundo tá ali, ó, na concorrência, ou seja, fazendo a mesma coisa, atendendo o mesmo tipo de cliente, buscando vender do mesmo jeito, sabe assim, copiando os produtos que outros fazem e aí daqui a pouco concorrendo ali diretamente no preço, aí fica muito difícil realmente a gente ganhar dinheiro e evoluir. Só que o universo da moda, da criação, da costura, ele é infinito. Às vezes a gente olha, não sei se vocês costumam olhar, de repente histórias, né, de pessoas, de mulheres, de criadoras, de costureiras que acabaram evoluindo em nichos, em situações muito diferentes. A gente pensa, puxa, mas olha só, existe mercado para isso, é possível fazer isso. Então, no momento que a gente começa a enxergar de forma mais ampla, a gente entende que é possível ganhar sim dinheiro, é possível ser reconhecida por aquele tipo de trabalho, ter o seu valor e não ficar batendo o martelo onde todo mundo está batendo, onde é fácil, manjado, de repente pouco desafiador. Então, às vezes acontece também da gente ter um pouquinho de medo de se diferenciar, de ousar, e aí nesse medo de querer fazer diferente, de seguir o nosso coração, a gente acaba trilhando o caminho que está todo mundo trilhando e não se diferencia, não se destaca, não é reconhecida como a costureira especialista em determinado produto, ou aquela costureira que realmente sabe atender, conhece daquele produto, conhece a cliente que tá atendendo, porque a cliente sabe. Ela sabe quando ela está sendo bem atendida, quando de repente tu tá dando todo aquele suporte, né, do produto que ela quer, do produto que ela necessita, que ela deseja. Daqui a pouco tu tem soluções ali que fazem ela se encantar cada vez mais pelo produto que tu tá criando, que tu tá costurando, confeccionando,
pela ideia que tu tem e pela construção, no caso, se for um produto sob medida que vocês estão tendo. Então, é todo um contexto, sabe? Muitas vezes a gente só vê a pontinha do iceberg, que é, puxa, será que dá para ganhar dinheiro? Ou então, eu não estou ganhando dinheiro aqui com o meu ateliê e eu não consigo enxergar o que pode estar acontecendo de errado, o que de repente eu estou deixando de focar ou deixando de entender para realmente evoluir, para realmente fazer acontecer. Ou eu tô ali na CLT ou em outra área, fazendo outra coisa, na minha zona de desconforto, com medo de me lançar, né, para esse desafio, por não conseguir enxergar tantas oportunidades. E se vocês forem ver e observem, eu gosto muito de falar a respeito das coisas e pedir para vocês observarem. Olhem, meninas, a quantidade de lojas que existem, a quantidade de produtos diferentes, né? Para mulheres mais velhas, para mulheres mais jovens, para infanto-juvenil. Existem segmentos masculino, feminino, infantil, determinados tipos de produtos, é infinito. E além de toda essa gama, ainda existem nichos que ainda nem são tão bem, nem são tão bem trabalhados, nem são tão bem explorados. Então, se de repente a gente ainda não está ganhando dinheiro com a costura ou pretende ganhar dinheiro com a costura, é por esses caminhos que a gente tem que seguir e não o caminho que está todo mundo seguindo. Porque o que está todo mundo fazendo é o mais fácil de se enxergar, mas é o mais difícil de rentabilizar, tá certo? E aí, acaba que também, quando a cliente olha ali os produtos, o tipo de serviço e tal, ela vai no mais barato, porque é todo mundo oferecendo o mesmo tipo de produto, o mesmo tipo de atendimento. O que eu vou querer? Eu vou querer o mais barato. Se é tudo igual, não é verdade? É assim que a gente pensa, até com outros tipos sei lá, de produtos, né, que não sejam roupa, que não seja vestuário, tá certo? E aí, o que acontece? O que eu tô falando aqui, meninas, e eu sempre gosto de deixar bem frisado, assim, não tô falando de renda extra. Eu acredito que a renda extra, ela pode acontecer no momento que tu tá querendo partir para ação, né? De repente, aquilo que eu comentei, tu ainda não tem o teu ateliê, tu ainda não deu os teus primeiros passinhos, tu tá ali namorando a ideia, tu tá descobrindo a costura, tu tá te apaixonando por esses processos de criação, de montagem, de modelagem, mas tu ainda não partiu para ação, tá certo? E ali sim, ali tu tá te testando, ali de repente tu vai fazer as roupas para ti, as roupas para as pessoas mais próximas. Uma coisa que eu gosto sempre de comentar, quando a gente tá aprendendo, talvez a gente não ganhe dinheiro, mas a gente ganha na permuta, né? Daqui a pouco a tua irmã, a tua mãe, a tua tia, a tua amiga te dão o tecido, os materiais e tu vai lá e faz, sabendo que sim, há o risco de não dar certo, mas se der certo foi uma experiência que tu teve, né, em construir, em confeccionar aquele produto. Mas o que eu tô falando aqui, o que eu gosto de falar é a respeito de que é possível sim ganhar dinheiro e viver da costura, não apenas como renda extra. E eu acredito que a renda extra é um começo, é quando tu tá começando a botar o teu pezinho na água, é quando tu tá começando a cheirar as oportunidades, a descobrir esse mundo maravilhoso. É quando tu ainda não tá 100% envolvida, mas quer tá, ou de repente não tá podendo ainda te lançar 100% nesse mundo, né? Que acontece também, nós temos as nossas responsabilidades financeiras, várias, né? E a gente sabe como é, mas mesmo que hoje seja uma renda extra, no momento que tu começar a direcionar, a entender de forma estratégica como evoluir, como construir todo esse negócio a partir da tua paixão, a partir do teu entendimento a respeito de tudo que tu tá começando a vivenciar, é possível
E é incrível poder sim viver da costura e não ter apenas como uma renda extra, tá certo? E no caso, quem já tá, né, já tem o seu ateliê, já tá trabalhando seja em casa, seja num espaço locado, já sabe como é, já tá na busca, já tá na batalha e quer só evoluir, quer prosperar, conquistar sonhos fazendo o que ama, não é verdade? E aí, o que acontece? Existem muitos motivos, né? Muitos, e aqui eu quis listar 4 deles, motivos que nos impedem de ganhar dinheiro com a costura. Foram os 4 que, para mim, fizeram mais sentido e que são mais latentes no momento que a gente quer realmente evoluir, já tendo experiência, não tendo experiência, já trabalhando com costura, não trabalhando com costura. O que está nos impedindo de começar a rentabilizar de verdade para, na sequência, já viver da costura, caso a gente já tenha o nosso ateliê, o nosso pequeno negócio, ou começar a pensar em e começar a movimentar para ganhar dinheiro com a costura. E aí, quando a gente entende esses motivos, fica mais fácil da gente quebrar o que nos impede, ir lá e dar uma curva, entender, agir, partir para a ação, já entendendo como fazer para driblar aquilo que pode estar nos prejudicando ou que pode nos prejudicar futuramente no momento que a gente for realmente partir para a ação, tá certo? Então, vamos lá. Os 4 motivos que nos impedem de ganhar dinheiro. O primeiro deles, meninas, que foi assim, ó, falta de conhecimento técnico. O que acontece? A gente começa a entender, começa a gostar, ou já tem essa paixão, que nem eu comentei, né, no início, já gosta, já, né, já tem aquela vontade de trabalhar, ou já trabalha, mas não tá ainda, né, 100% nisso. Só que a gente não tem o conhecimento necessário para poder até enxergar as oportunidades. Por quê? Para tu enxergar o que todo mundo ou a maioria não enxerga, tu precisa conhecer, tu precisa entender determinadas coisas que os outros não veem. Então, assim, e agir de forma estratégica. O que acontece? Eu tenho que saber o que eu gosto, né? A gente sempre sabe, muitas vezes a gente fica ali, né, meio que, como é que eu vou dizer, meio que se enganando, tentando uma segurança do, aquele tipo de produto é melhor, aquilo ali vai me dar mais dinheiro, mas no teu íntimo, tu sabe o que teu coração, para o que teu coração bate mais forte. Se for pro feminino, tu sente. Se for pro masculino, tu vai sentir também. O infantil, a mesma coisa. A gente sabendo para quem, para qual segmento a gente quer, já é um grande passo, porque daí a gente vai em busca do conhecimento técnico necessário, caso a gente não tenha. E se a gente tiver já um conhecimento, uma base, nunca é demais a gente buscar mais conhecimento. Hoje as informações elas estão aí de uma forma muito mais facilitada do que antigamente. Então, é importante que a gente busque esse conhecimento. E aí tu vai saber, tu já conhece de criação, tu sabe como criar, tu sabe como te diferenciar no mercado da moda, da costura. Tu entende de modelagem, tu sabe modelar, tu tem alguma dificuldade na costura, são esses conhecimentos técnicos que eu comento, sabe? Na parte bem da criação, da modelagem, da costura, da confecção, do desenvolvimento do produto como um todo, que vai da pesquisa, né? Da pesquisa daquele produto, de como é que eu vou desenvolver aquele produto, passa pela criação, vai pela modelagem e aí costura e peça pronta. Então, o que é ali dentro de todo esse processo de desenvolvimento do produto, seja ele sob medida, seja ele de coleção, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso aprender, o que eu preciso evoluir para oferecer um produto de qualidade, oferecer um serviço,
tendo confiança que eu estou sendo excelente no que eu estou propondo e assim ter o resultado que realmente eu mereço, eu desejo e eu quero conquistar. Não só financeiro, que aqui a gente está falando de motivos, né, que impedem a gente de ganhar dinheiro, mas como de satisfação, de entender que eu sou sim aquela criadora que eu sempre sonhei ser, eu sou aquela costureira que eu sempre quis ser, chegar no meu máximo. Então, o que eu preciso de conhecimento técnico, o que eu preciso desenvolver, melhorar, buscar, aprender para evoluir nesse processo? É importantíssimo. No momento que tu não tem o conhecimento, fica muito difícil tu oferecer um produto bom, um produto que a tua cliente, o teu cliente vai realmente reconhecer como de valor, um produto que vale a pena investir. E aí eu sempre bato na tecla, sendo uma peça de coleção ou que seria um prêt-à-porter, né, o pronto para usar, ou uma peça sob medida. Então, a primeira coisa que uma costureira, uma criadora, uma estilista, ela precisa entender o que ela tem nas mãos e o que ela precisa evoluir, sabendo sim qual segmento ela quer atuar e de repente nesse meio do caminho entendendo qual nicho, que tipo de produto ela vai trabalhar, para qual público específico ela vai criar, ela vai costurar, ela vai confeccionar, para ficar mais fácil dela ser reconhecida e valorizada através da costura, tá bom? Agora, já pegando o link nessa questão do nicho, a falta de foco seria o segundo motivo que pode estar te impedindo de ganhar dinheiro com a costura. Às vezes a gente acredita que fazendo de tudo um pouquinho a gente vai ganhar mais dinheiro, a gente vai ter mais oportunidade, né? De estar atendendo a todos e ganhar a partir daquilo ali, oferecendo produto para todo mundo, oferecendo um serviço para todo mundo, fazendo de tudo um pouquinho, e não é verdade. Porque no momento que tu começa realmente a nichar, a te dedicar até na questão do aprendizado e em um nicho específico, entendendo que tipo de produto tu vai trabalhar, quais os tecidos tu vai usar, que maquinário tu precisa, né, para estruturar o teu ateliê, mesmo que num primeiro passinho, quando a gente começa a imaginar, né, o que a gente quer para nossa vida, que tipo de ateliê a gente quer, de repente a gente vai começar com uma maquinazinha usada e ok, vai funcionar igual, vai costurar igual, não tem problema nenhum. Mas ali naquele momento a gente já tem que ir imaginando, a gente já tem que ir planejando quais vão ser os próximos passos para evoluir, para de repente daqui a pouco eu ter 2, 3 máquinas, daqui a pouco eu vou ter um espaço maior, daqui a pouco eu vou trabalhar com alguém ali me ajudando para fazer outros processos para o ateliê poder crescer, para minha marca poder evoluir. Então, no momento que eu consigo focar, eu vou pegando aquela visão mais aberta e vou afunilando até chegar no ponto que eu sei o que eu gosto, eu sei a minha paixão, eu sei a minha habilidade, eu tô buscando conhecer, eu tô buscando evoluir e buscando conhecimento nessa área para oferecer o melhor produto, para oferecer o melhor serviço para aquele tipo de cliente, tendo foco. Quando a gente tem foco, principalmente quando a gente é pequenininha, quando a gente é eu presa, tudo fica mais fácil. Desde a compra de material, compra de maquinário, atendimento, a gente vai começando a entender, né, a nossa cliente, o nosso cliente, a gente vai começando a entender os nossos custos de uma forma mais tranquila, porque imagina fazer tudo para todo mundo, é uma loucura. Quantidade de material, maquinário que eu preciso, como é que eu vou atender de forma personalizada através de um atendimento inteligente, né? Inteligente que eu falo
de forma estratégica, oferecendo o melhor, entendendo que a tua cliente vai te reconhecer como aquela costureira que realmente sabe atender, sabe fazer aquele produto e vai pagar por isso. Então o foco, ele é importantíssimo para tudo, tanto para tu conquistar a cliente, para tu de repente conquistar novas clientes, para tu manter as tuas clientes, como para a busca do teu conhecimento, que é o primeiro motivo. Então, o primeiro motivo seria a busca do conhecimento e o segundo motivo, foco. Tenhamos foco, meninas, é mais fácil da gente imprimir a nossa marca, é mais fácil da gente conseguir fazer com que no momento que a cliente veja ali o teu produto, a tua rede social, a tua loja, o que for, da forma que for que tu começar a distribuir esses produtos, que ela se identifique, ela entenda que aquele produto é para ela ou para ele, né? Dependendo do segmento que tu for atuar. Aqui a gente fala para mulheres, mas independe do segmento, aquela pessoa vai se identificar, olha, esse produto me atende, ele é diferenciado, olha a qualidade, vai bem o que eu queria. E aí tu vai tendo o valor e o destaque, tu não vai sendo mais uma costureira no meio de tantas. Tu não vai ter aquele, como é que eu vou dizer? Muitas vezes a gente tem um estigma, né? Daquela costureira bagunçada, desorganizada, que não entrega no prazo, que chega lá o ateliê é uma bagunça. E olha o quanto isso acaba desvalorizando a nossa profissão. Então, se a gente atuar de forma diferente, entendendo que a gente precisa evoluir nas questões técnicas e tendo foco, olha o quanto a gente vai além. Até porque esse foco, ele não vai ser o foco que está todo mundo indo. A gente vai ter uma visão mais ampla, entender aonde a gente pode atuar, né? Que faça sentido para a gente em primeiro lugar, mas que ofereça um produto diferenciado, alguma coisa que a maioria não faz, e aí as coisas começam a acontecer. O terceiro e não menos importante, motivo para de repente tu não tá ganhando dinheiro com a costura é não conhecer o público. Porque imagina, se tu não sabe direito para quem tu tá fazendo, né? O que realmente tu precisa para conquistar, superar a expectativa, encantar aquela cliente ou aquele cliente. Se de repente tu não tem um foco para entender como fazer melhor, como ter excelência, o que falta? Conhecer a cliente. Então, se vocês forem ver, essas três coisas estão muito interligadas e tudo, meninas, tudo na área da moda, da criação, da costura é sempre muito interligado. Por isso que às vezes acontecem lacunas, ou seja, existe aquele tipo de costureira que diz, eu não quero nem ver modelagem para mim é um horror, vender não é comigo, eu só gosto de costurar, de criar, ou não, eu só quero criar, costurar não é para mim. Gente, se a gente quer realmente se destacar e evoluir, mesmo que num futuro a gente tenha pessoas com a gente, e esse é o intuito, essa é a intenção, nos auxiliando naquilo que de repente a gente não tenha tanta paixão, né? Porque é todo um processo, a gente vai poder orientar, a gente vai poder direcionar, a gente vai conhecer do nosso negócio. E não existe uma coisa separada da outra. E uma coisa que eu sempre comento, eu não consigo entender como tem pessoas que veem a criação, a costura e a modelagem como coisas separadas. São coisas separadas? São coisas separadas. Em algum momento tu vai ter mais habilidade para uma coisa do que para outra? Sim, mas tu precisa conhecer e principalmente por tu ter ali o teu negócio ou tu tá construindo o teu negócio, tu tem que ter aquela visão de cima, entender os processos, montar os teus processos, gerenciar e organizar esses processos para na sequência, no momento que tu começar a crescer com o teu ateliê, com a tua marca, tu
colocar pessoas ali que possam te auxiliar nas coisas que tu não tenha tanta habilidade, mas tu precisa conhecer. E aí tu conhecendo todo o processo, tu entendendo como funciona e sabendo quem é a tua cliente ideal, para quem tu tá fazendo, é tudo muito interligado. Então é muito difícil a gente aprender um pedaço e não aprender outro, porque muitas vezes a gente faz cursos de costura e não vai adiante, porque não é só a costura, ou cursos de modelagem e não vai além. Tu fica ali alimentando aquela expectativa que quando eu fizer a melhor costura, quando eu fizer a melhor modelagem, as coisas vão acontecer. Sabe por que que elas não vão acontecer? Porque tu não tá olhando o processo como um todo. Tu não tá entendendo o que realmente faz sentido evoluir naquele momento. Tu não tá conseguindo entender. Então, só a costura, só a modelagem não vão te fazer ganhar mais dinheiro. Como é que eu vou dizer assim, ó, é um percentual importante, é um ponto importante, com certeza, mas só isso não faz o todo. Então, no momento que tu entende que tu precisa, sim, conhecer a tua cliente, pesquisar, perguntar, começar a entender, de repente tu tem pessoas próximas que se aproximam muito, né, do estilo de vida, do tipo de mulher, do tipo de pessoa que tu quer atender, vai lá, pesquisa, conversa, pessoas que de repente façam sentido ou que já estejam comprando de ti os teus produtos, vai a fundo, entende, porque tu tendo o conhecimento técnico, né, que tu precisa, tu alimentando e evoluindo nesse processo, tu tendo foco, sabendo nichar e conhecendo a tua cliente, vai ser muito difícil tu não ganhar dinheiro. Tu não precisa fazer, como é que eu vou dizer, grandes malabarismos. São pontos simples, mas pontos que a maioria não consegue chegar, porque enxerga apenas a costura, a modelagem, o desenho, e não é assim, meninas. É muito além e tá tudo interligado. É a questão da imagem do teu ateliê, da tua marca, é o conhecimento do público, é o teu conhecimento técnico, é o nicho que tu quer atuar, são as oportunidades que ninguém tá vendo e tu tem a visão para enxergar, porque tu conhece o processo, todo o processo de desenvolvimento de produto de uma forma mais ampla. Enquanto tá todo mundo ali olhando a costura e a modelagem, tu tá enxergando tudo, tu tá enxergando o todo. E é esse todo que vai te dar a inteligência do negócio, tá certo? Porque sim, meninas, a costura é uma grande paixão, a moda é incrível, é também arte. Mas se a gente quiser viver das nossas criações, se a gente quiser evoluir, prosperar, conquistar sonhos e ter uma atividade que nos renda de verdade, a gente precisa pensar nessa atividade como um negócio, mesmo que hoje eu esteja ali na mesinha da minha cozinha, costurando com a minha máquina, que nem nova que eu comprei de segunda mão, mas eu sei que a partir daquele ponto eu posso ir muito além, porque eu tenho uma visão muito mais ampla, tá certo? Então, esse seria o terceiro ponto, conhecer muito bem o teu público, que está diretamente linkado ao foco, ao nicho, e que está diretamente linkado ao teu conhecimento e aonde tu precisa investir tecnicamente no desenvolvimento do teu produto, que vai da pesquisa, passa pela criação, modelagem, costura, tá certo? E o quarto e muito, muito importante ponto, né, que seria mais o final de tudo isso, é a divulgação. Se tu não souber divulgar, se tu não souber te comunicar com essa cliente, mostrar o teu trabalho, mostrar o quanto ele atende a necessidade dela, atende os desejos dela, o quanto ele é diferenciado dos outros, o quanto vale, não só o produto, mas como o teu atendimento, o teu profissionalismo no prazo de entrega, no capricho, na qualidade do produto, na modelagem, na costura, na criação que é diferenciada. E aí eu sempre falo, independente se forem peças sob medida ou peças de coleção.
Isso é a mesma coisa. São formas diferentes de se trabalhar, formas diferentes de construir e desenvolver o produto, mas no final das contas tu pode fazer as duas coisas, porque isso vai ampliar as tuas oportunidades. Mesmo que tu esteja começando agora, é possível sim tu ter ali a tua mini coleção, né, para aquela cliente ideal e ter também os produtos sob medida, trabalhar com sob medida e assim tu vai evoluindo. Quantas grandes marcas fazem isso? De ter ali os seus produtos de coleção e também fazerem sob medida. Aí de repente tu pode estar pensando, mas uma grande marca tem uma grande equipe. Sim, uma grande marca tem uma grande equipe e no futuro, tu te desenvolvendo, tu evoluindo e crescendo com o teu negócio, tu também pode ter uma grande equipe, não é verdade? Só que quando tu tá começando, não adianta também tu fazer só uma coisa e aí depender só daquela cesta, botar todos os ovos naquela cestinha ali e ficar naquela expectativa. É legal sim, e não vai te tomar mais tempo. Se tu fizer de forma estratégica, tu vai ter ali o teu mostruário, as tuas peças da coleção e vai fazer sob encomenda, tu não vai fazer uma produção para depois vender, até porque é estoque parado. E no momento que tu tá ali desenvolvendo a tua peça sob medida, tu consegue, né, e como é que eu vou dizer assim, trabalhando com os dois e evoluindo com os dois. Daqui a pouco as encomendas aumentam, daqui a pouco vai ter mais peças de coleção para fazer, de repente tu terceiriza um pedaço da produção, de repente tu traz alguém para trabalhar contigo. A gente tem que pensar grande, meninas, a gente não pode se deter a querer fazer tudo sozinha, é impossível, a querer vender, a querer fazer tudo de forma sozinha, é muito difícil. E o saber divulgar está diretamente ligado a isso. No momento que tu tem o conhecimento adequado, o conhecimento técnico da costura, da modelagem, da criação, do desenvolvimento do produto, que tu conhece para quem tu vai fazer, tu sabe nichar, tu tá oferecendo ali o melhor que tu pode oferecer, tu conhece sim o teu público, tu tá ali dia a dia na pesquisa, no entendimento, observando, tu tem mais facilidade para divulgar, seja de forma como é que eu vou dizer, física, né? Porque a gente, independente, quando a gente é empresária e a gente, quando se determina a ter o ateliê, se determina a ter uma marca, somos empresárias, independente do ponto que a gente esteja. A gente se colocou como empresária. E quando a gente é empresária 100% do tempo. De repente, tu tá num ambiente ali, surge a oportunidade de tu falar do teu trabalho, do teu negócio, tu vai falar e tu vai de alguma forma divulgar ele. Seja pelas redes sociais, de forma online, né? É importante que a gente saiba divulgar, que a gente conheça quem é essa pessoa, o que ela valoriza, o que ela quer, como é que a gente vai divulgar isso e tá tudo muito junto, tudo muito relacionado, interligado. E aí, uma coisa importante, né, que a gente precisa fazer e conhecer para evoluir nesse processo, é desses 4 pontos, qual que eu preciso agir primeiro e já botar para fazer amanhã. A gente, de repente, aqui, daqui a pouco eu vou falar ponto a ponto de novo, né, assim, rapidinho, só para pontuar, anota e pensa, poxa, desses 4 pontos aqui que estão me impedindo de ganhar dinheiro, o que eu preciso atuar amanhã? O que eu preciso começar a movimentar amanhã? E assim já partir para ação. Porque se a gente começa a pensar, começa, né, a se preparar demais, essa preparação acaba que fica para o dia que nunca chega. Então, meninas, anotem, vejam o que pode ser feito agora, mesmo que tu recém esteja começando, ou que tu já, né, esteja ali já no campo de batalha, já partindo para a ação, observa o que está me impedindo e daqui a pouco tu vai parar para pensar a respeito disso e dentro desses 4, daqui a pouco tu acha um outro ponto também tão importante ou mais dentro do teu negócio, dentro aí das tuas expectativas, né, do teu estilo de vida. É importante a gente pensar nisso, porque como eu falei há pouco, moda, costura, criação é uma paixão, mas se a gente quiser viver disso, a gente tem que sim
da importância do ganhar dinheiro, do evoluir, do prosperar, né? Não é verdade? E aí, agora a gente vai ver os 4 pontos rapidinho, até para não me perder muito no horário, senão eu vou falando até amanhã, não é difícil. Então, os 4 motivos são que estão impedindo, né? Estão te impedindo de ganhar dinheiro. Primeiro, falta de conhecimento técnico, entender onde é que tu precisa evoluir e melhorar. Segundo, falta de foco, aonde tu vai nichar, que tipo de produto tu vai trabalhar, o que tu tá vendo que as outras pessoas não estão vendo e que pode ser uma grande oportunidade dentro do que faz sentido para ti criar, posturar. A gente nunca pode se violentar, a gente tem que, né, já que a gente está partindo para uma coisa que a gente gosta, que a gente está descobrindo ou que a gente já sabia, mas de repente na infância não seguiu, partir para ação fazendo o que realmente faz sentido, mas que tenha também demanda, ou seja, que tenham pessoas que queiram comprar, que tenham interesse em investir, né, nesse produto que tu está querendo oferecer. Então, o conhecimento é importante. O segundo ponto é o foco, saber nichar. O terceiro ponto, conhecer o teu público, e é sempre, não é agora, não é no começo, não é nesse momento, é uma coisa que a gente tem que alimentar todo o tempo. É uma pesquisa que nunca para. A gente vai descobrir coisas, de repente o público mesmo vai evoluindo nas suas expectativas, nos seus desejos, nas necessidades, e a gente vai evoluindo junto. Porque a moda, meninas, é perecível, ou seja, ela tem um tempo de validade. Então, se os produtos têm tempo de validade, né, e a gente sabe que é assim, os desejos, as necessidades, a vida, a sociedade, tudo também evolui, ainda mais nos tempos que a gente vive hoje, que é tudo muito rápido, não é verdade? E mesmo que tu trabalhe com produtos sustentáveis, esse público também evolui, esse mercado também evolui. Nada é estático, né? Principalmente no universo da costura, da criação e da moda. E aí o terceiro ponto seria não conhecer o público. É importante a gente conhecer, é importante a gente ter o foco no público, saber para quem a gente está trabalhando. E o quarto, não saber divulgar. Só que se tu não tiver o conhecimento técnico adequado para fazer o melhor produto, oferecer o melhor serviço, se tu não tiver foco, sabendo nichar, entendendo o que tu precisa fazer e não conhecer o público, para quem tu precisa fazer, para quem tu quer atender, divulgar vai ser muito difícil. Como é que tu vai divulgar uma coisa que daqui a pouco tá sendo tudo para todos? É muito mais difícil, tu não vai conquistar aquela cliente, tu não vai criar uma relação com ela. Porque não é apenas produto, meninas, é relação, é confiança, é identificação. Por que as marcas, as grandes marcas, acabam tendo, às vezes, legião de fãs? E eu não falo só marca de moda, eu falo marcas, né? No geral, assim, de tantas coisas. Por exemplo, a Harley Davidson é uma marca de motos. Existe uma legião de fãs, não são nem consumidores, é só um exemplo, e eu quis sair da moda para exemplificar mesmo de uma forma bem distante. Por quê? Porque causa uma identificação, é um estilo de vida. E tu pode também, olha a Farm, se a gente trouxer para o nosso mundo. Poxa, a Farm, ela tem realmente uma comunidade ali de pessoas que admiram, que gostam do produto, que acreditam naquele estilo de vida ou que sonham ter aquele estilo de vida, né, mais leve, mais praiano, mais carioca, e não tem, e através do produto de alguma forma realizam esse desejo. Então, é tudo muito interligado. Pensa, entende, né, anota o que for pertinente. Analisa esses 4 pontos, o que pode estar te impedindo, vê se não tem alguma outra coisa aí dentro do teu negócio ou do teu futuro negócio que pode, de repente, estar te atrapalhando ou possa te atrapalhar se tu ainda não está vivendo da costura, né, trabalhando realmente com a criação e com a costura. E não deixa de partir para a ação, porque o planejar é incrível, o entender é maravilhoso, conhecer é importante,
mas a ação é que vai fazer as coisas acontecerem de verdade, tá bom? E aí, por hoje seria isso, eu não quero me estender mais, senão, né, acaba ficando até meio maçante. Qualquer dúvida, sugestão, eu tô por aqui pelas redes, é só me chamar, tô no direct, tô no Face também, através da página. Dúvidas, sugestões, o que for, podem contar comigo, que eu tô por aqui, tá certo? Um grande beijo e até terça-feira que vem, que vai ser o nosso próximo